Vou pedir ajuda de um diácono para colaborar para mim, por favor. Vai querendo falhar um pouquinho. Você que vai ficar comigo, recebendo a palavra. Abra comigo Juízes, capítulo 3, livro de Juízes. Capítulo de número 3. Você que ficou encontrando, mas como é por gentileza. Versículo 1, Juízes 3, versículo 1. Está escrito assim: estas são as nações que o Senhor deixou ficar para trás, por meio delas provar a Israel e a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, deixou ficar a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Amém? Pode fechar sua Bíblia aí. Vamos orar a Deus agora. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse é um momento importante do nosso culto. É um momento onde ouvimos e recebemos a Tua Palavra. De bom grado estamos aqui, Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo. E eu quero pedir a Deus agora a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua graça, na comunicação deste Evangelho e desta mensagem. Traga palavras à minha mente, me faça lembrar, Senhor, de feitos e de histórias, e que em cada momento desta mensagem possamos aprender novas lições. Abra o entendimento dos meus irmãos, Senhor, a fim de que a Tua Palavra esteja ricamente nos nossos corações. Fala comigo, fala com o Teu povo, Espírito Santo, pois agora damos ouvidos a Ti, unicamente, exclusivamente a Ti. E para o sucesso desse culto, eu repreendo agora toda seta, todo dardo, todo pensamento, angústia, tristeza, dor, opressão, maledicência, palavras contrárias, aonde estiver o mal agindo, operando, trabalhando, em nome de Jesus eu digo: vai embora, mal. Tu não tens poder de agir nesse lugar. E eu digo: Senhor, pela Tua graça que estamos, envia os Teus anjos, ó Senhor, e que possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra, enriquecidos pela Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor senta lá. Glória a Deus. Para comunicar ou trazer até vós esta mensagem, eu quero lembrar rapidamente um pouquinho sobre a história dos hebreus. A
história dos hebreus praticamente se dá origem com um homem chamado Abraão, que posteriormente tem o seu nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de nações. Segundo o relato bíblico, Abraão habitava numa terra chamada Padã-Arã. E ali ele estava bem situado, estabelecido com a sua família, com o seu povo, com seus parentes. Até que Deus um dia falou ao coração de Abraão, dizendo: Abraão, sai dessa terra. Abraão, sai do meio dos seus parentes. Abraão, sai da casa do teu pai. Vai para o lugar que eu te mostrarei, não o lugar que eu te mostro. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele disse: vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso quer dizer andar por fé, porque quando você sabe do teu futuro, isso não é fé. Pode ser revelação, mas não fé. Fé é quando você não sabe o que vai te acontecer amanhã, mesmo assim você ousa caminhar. Então Deus diz: vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu vou te engrandecer, eu vou exaltar o teu nome, eu vou abençoar até aqueles que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem eu também amaldiçoarei. Farei de ti uma grande nação, Abraão, e tu serás uma bênção. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Às vezes nós buscamos de Deus uma bênção, mas quando Deus nos transforma em bênção, todas as áreas de nossas vidas são tocadas. Deus não quer que você receba uma bênção, mas Deus quer transformar você na própria bênção. E é isso que Deus vai fazer com Abraão. No final da vida dele vai estar escrito lá em Gênesis capítulo 24 que Deus em tudo havia abençoado Abraão. Abraão foi abençoado em todas as áreas da sua vida. E é isso que o Senhor quer fazer contigo. Quer tocar todas as áreas da sua vida e fazer delas uma bênção para a glória do Senhor e para o teu benefício. E segundo o relato bíblico, Abraão obedece à voz do Senhor. Ele chama a sua família, chama os seus parentes, se despede deles, pega o pouco que ele tem, pega lá o funcionário mais antigo da sua casa, Damasceno Bezer, a sua esposa, o seu filho adotivo Ló, e sai a peregrinar por terra alheia. E segundo o relato bíblico, Abraão chegou num lugar chamado Canaã, e Deus disse: Abraão, esta terra, esse lugar que eu dou à sua descendência, os seus descendentes, Abraão, ficarão 400 anos cativos, e eu irei visitá-los, colocarei eles em liberdade, e eles vão desfrutar desta terra. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas eu já fiz. Quando o povo de Israel chegou em Canaã e dali expulsou os moradores de lá, nós ficamos pensando: será que Deus não foi injusto de ter colocado um povo para fora da sua terra e dado essa terra para um outro povo? Nós entendemos que Deus é excelso, é supremo, nós entendemos que a sabedoria do Senhor está acima da nossa e nós aceitamos, mas tem um porquê disso, e uma das respostas é esta: Deus já havia dado aquela terra para aquela nação, a nação de Israel, 500 anos antes de Israel saber que tomaria posse daquela terra. Na verdade, quem estava morando ali de favor eram os cananeus e não o povo de Deus. Quem estava habitando, tomando posse daquela terra, era o povo que Deus não havia dado a eles. Então eles estavam ali de forma ilegal. De forma legal, quem deveria tomar conta de Canaã, a terra prometida, era o povo de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, de forma legal, você é filho de Deus, você é herdeiro conforme a promessa. E tudo que diz respeito às Escrituras, é você que tem que desfrutar, e não os de fora. Como filho, é você que tem que ser abençoado, beneficiado, crer nisso e tomar posse, se posicionar como filho de Deus. Talvez você já tenha percebido que há pessoas que não estão nem aqui para o Senhor, há pessoas que nem conhecem a Deus, mas que estão desfrutando de benefícios que diz respeito a você, benefícios que só você deveria desfrutar, benefícios que Deus disse: eu dou aos meus filhos, ao meu povo, a minha herança.
para o teu irmão e diga assim: não deixe o inimigo te roubar mais. Para isso você precisa tomar posse pela luta. Você precisa lutar por aquilo que Deus disse que é seu. Amém? Senão vamos ser enganados ao inimigo. Então Abraão recebe essa promessa do Senhor. E diz a Bíblia que Abraão vai ter um filho chamado Isaac. E Isaac, por sua vez, vai se casar com Rebeca e terão 2 filhos. Um deles chama-se Esaú e o segundo chama-se Jacó. Todavia, a promessa, a bênção, conhecida na Bíblia como a bênção da primogenitura, se concentra sobre o primeiro filho, o filho mais velho. Isso é uma regra espiritual. Mas no caso de Esaú e Jacó, diz a Bíblia que Deus aborreceu Esaú e escolheu Jacó. Deus escolheu o segundo para ser o primeiro. Talvez você está aqui e você nunca foi reconhecido por mérito algum. Talvez na sala de aula você nunca foi o primeiro. Talvez na empresa você nunca teve tanto destaque. Talvez até na tua família você foi desprezado. Mas a promessa do Senhor é: não importa a posição que você se encontre hoje, Ele quer que você seja o primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Você nasceu para estar por cima, não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para ser o primeiro, para ser o número 1, para ter destaque. Deus quer que os seus filhos tenham destaque em cada momento, em cada parte, em cada categoria dessa sociedade. Aonde Deus te colocar ou permitir que você esteja, Ele quer que você seja o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro nessa empresa, o primeiro nessa família, o primeiro nesse ministério, o primeiro. Aonde Deus colocar você, Ele quer que você tenha destaque, alcance favores do Senhor. Só quem quer alcançar favores do Senhor, dê glória a Deus, é bem forte. Bem forte, dê glória a Deus, é bem forte. Aleluia, glória a Deus. Agora, Jacó é escolhido como primogênito. A bênção do Senhor está sobre ele. E segundo o relato bíblico, ele vai ter 12 filhos. E desses 12 filhos sairão as 12 tribos de Israel e formarão uma grande nação. Um dos filhos de Jacó chamava-se José. José ele foi traído pelos seus irmãos e se viu obrigado a ir para o Egito, ou levaram ele para o Egito contra a sua vontade. Diz o relato bíblico que Deus o abençoou e fez dele um príncipe no Egito. E quando houve um tempo de fome na terra, sua família desce no Egito para buscar comida e alimento, e ele sustenta toda a sua família. O mal que fizeram para José, ele retribuiu com Deus. Essa é uma característica dos filhos de Deus. Talvez alguém tenha te feito algum mal, talvez alguém tenha te ofendido, talvez alguém tenha falado contra você, ou destruído, ou tentado destruir você. Mas eu quero dizer para você: confie mais no teu Deus, porque Ele vai te exaltar. Não importa se falam de você, se lutam contra você, se pelejam contra você. O Senhor tem promessa para cumprir na tua vida, e ninguém pode te destruir, ninguém pode te pagar, ninguém pode te barrar. E eu digo mais: Deus ainda vai te exaltar de tal forma, não para que você ou os seus inimigos vejam o que Deus fez na tua vida, mas para que você possa ajudar essas pessoas. Porque se te maltratam, fazem algo contra ti, é porque não tem entendimento, não tem conhecimento, não conhecem o teu Deus, não sabem quem é você. Mas um dia Deus vai te colocar numa posição tão grandiosa, que mesmo aquele que te ofendeu, Deus vai te usar para abençoá-lo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso na tua vida. Por quando está escrito: não pague o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E agora, por causa de José, por ter sustentado seus irmãos, ele salva a sua família, e a sua família cria descendentes, e forma-se uma grande nação no Egito, paralelo aos egípcios. Então, no mesmo Egito havia 2 povos: o povo de Israel e o povo do Egito, o povo de Faraó e o povo de Abraão. E segundo o relato bíblico, provavelmente os primeiros 30 anos eles viveram muito bem naquele lugar, porquanto José era o maioral e muito respeitado. Mas passou esses 30 anos, José já não era mais o maioral, e a situação foi se revertendo, e aquilo que era um benefício
para o povo de Deus se tornou em maledicência. Segundo o relato bíblico, agora um novo faraó vai surgir na hierarquia e ele vai obrigar aquele povo de características diferentes, maneira de servir a Deus diferente, maneira de andar diferente, de falar diferente, a ser escravo dos egípcios. E conforme foi passando as décadas, os séculos, a situação foi piorando, foi piorando, foi piorando. E eu quero que você entenda uma coisa no teu coração: quanto mais tempo você deixa de buscar a Deus, mais a situação vai piorando. Quanto mais longe você estiver do Senhor, mais a situação vai piorando. Eu vejo muitas pessoas se esforçando, lutando e pensando: não, pastor, eu estou lutando, eu estou me esforçando, Deus vai me abençoar, eu aí vou voltar para a igreja. Eu quero dizer que isso é engano do inimigo. Você não vai conseguir uma liberdade, você não vai conseguir uma vitória usando a sua força e a sua capacidade, porque o inimigo, o adversário de nossas almas, ele é especialista em derrubar pessoas. Desde o jardim conhecido como Éden, há milhares de anos atrás, Satanás tem derrubado os seres humanos, e nós não temos capacidade de vencê-lo, não é nossa força. É para isso que Deus te capacita, é para isso que Deus te enche do Espírito Santo, para que uma vez que você esteja no Senhor, você possa vencer, alcançar a liberdade, alcançar a terra prometida, viver uma vida abençoada no Senhor. Por isso, esteja sempre perto do Senhor, esteja sempre buscando a Deus, esteja sempre próximo da presença do teu Deus. Participe, não deixe ninguém te enganar ou dizer: você não precisa disso, você não precisa daquilo. Todos nós precisamos buscar a Deus, todos nós precisamos ter comunhão com Deus, todos nós precisamos estar na presença de Deus. Quantos estão na presença de Deus, né? Deus abençoe você na presença dele, em nome de Jesus. Agora esse povo está cativo, passa-se um século, 2 séculos, 3 séculos, e a promessa do Senhor vai se cumprir. 4 séculos se passam, várias gerações passaram por ali e não conheciam a liberdade. Então surge uma geração, vou chamar aqui de primeira geração, a geração que vai conhecer a liberdade. Essa geração vai ser visitada pelo Senhor. A geração que sabe o que é ser livre é a geração que foi visitada pelo Senhor. O ser humano que sabe o que é ser livre é o ser humano que foi visitado pelo Senhor. Não existe liberdade fora de Cristo Jesus. Existe uma cadeia, existe engano do inimigo. As pessoas pensam que são livres, mas não são. São marionetes nas mãos do diabo. Mas quando você conhece a Deus, quando o Senhor visita você, Ele te coloca em liberdade. E segundo o relato bíblico, Deus levanta um homem chamado Moisés e usa esse homem poderosamente. Ele vai até o Egito e há grandes manifestações ali do poder de Deus. Então eles são colocados em liberdade. Essa geração sabe o que é ser livre. Essa geração, pela primeira vez, experimenta o que é poder ir e vir. Eles estão livres para caminhar e Deus está ajudando. Quando eles têm uma dificuldade como o mar, Deus abre o mar. Quando eles têm uma dificuldade de comida no deserto, Deus manda comida. Quando eles não têm o que beber, Deus manda água. E aquele povo consegue caminhar por causa da presença de Deus, porque Deus está com eles. Você pode caminhar, você pode ir muito mais além, você pode ir a lugares que você jamais imaginou, se você estiver com Deus, ou Deus estiver com você. É por isso que buscamos a Deus, é por isso que estamos aqui, porque nós queremos a presença do Senhor. Sim ou não? Nós queremos a presença de Deus, nós queremos a presença do Senhor, porque queremos ir mais além, queremos caminhar firmes e fortes, queremos alcançar favores do Senhor, queremos chegar a lugares que ninguém nunca chegou. E esta geração está escrevendo uma nova história, porque agora eles estão livres e eles estão caminhando em direção à terra que Deus lhes prometeu, a terra chamada Canaã, que Deus havia prometido aproximadamente 500 anos a Abraão que daria para eles. E essa geração caminha e diz o relato bíblico que eles chegam até Canaã. Quando eles chegam em Canaã, eles encontram os cananeus, jebuseus, amorreus, homens grandes, gigantes. Eles eram fortes, diz o relato bíblico, eram maiores do que a estatura normal. A média de Israel talvez fosse 1,80 m.
E todo tempo, todo momento nós ouvimos palavras, nós vemos pessoas, nós lemos, e sempre vai ter alguém dizendo: você pode. Mas eu tenho certeza que Satanás vai sempre usar alguém para dizer: olha, você não pode, você não consegue, você não nasceu para isso. E é você que vai determinar o que vai estar em você ou não. É aí que vai ser criada a tua fé. A tua fé pode estar baseada em palavras de ordem, de vitória, dadas por Deus, ou em palavras de derrota. A pessoa que diz: eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar a lugar nenhum, ela também tem uma fé que eu chamo de fé contrária. Uma fé retroativa, é uma fé que não deixa a pessoa se mover. E não importa o quanto você diga a essa pessoa, ela vai dizer: ou ele vai dizer: eu não consigo. E eles colocaram na cabeça que não poderiam, que aquele lugar não era para eles, e eles não conseguiram. Então é uma geração que às vezes nós, quando pregamos, até falamos mal deles, entre aspas, porque eles não conseguiram tomar posse da terra. Mas eles tiveram mérito, e é muito importante. Eles conseguiram alcançar a liberdade, porque sem eles, a segunda geração jamais teria tomado posse da terra. A segunda geração jamais teria vivido Canaã de Deus. Então eles tiveram um papel importante na história, eles buscaram a liberdade. E isso é uma honra, isso é um mérito, isso é algo divino. E eles então tiveram esse primeiro mérito. Então eu vou dizer: a primeira geração alcançou a liberdade. Então a segunda geração vai surgir. Aquela primeira geração, Deus disse: se vocês não creem, vocês não vão entrar em Canaã, mas os seus filhos vão, porque eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa para esse povo. A segunda geração, então, meu amado, se levanta. É uma geração diferente da primeira. Eles já nasceram em liberdade. Eles não precisam lutar por liberdade, eles são livres. Mas essa segunda geração precisa conquistar a terra. E eles já nascem aprendendo a lutar. Então, enquanto a primeira geração é uma geração que buscou e alcançou a liberdade, a segunda geração é uma geração que tem habilidade com a espada. A segunda geração é formidável. Eles já nascem aprendendo a lutar, a guerrear. Eu fico pensando que as crianças daquela época eram parecidas com as nossas, quando vê aqueles filmes de luta, aqueles desenhos japoneses, né? Pegam uma espada e ficam brincando. E eles, desde criança, provavelmente pegavam um pedaço de pau e aprendiam a lutar, a manejar como se fosse espada. E pegavam alguma coisa e faziam de tambor, como se fosse um escudo, brincavam também de lutar. E eles foram crescendo sob a supervisão de Josué e Caleb. E eles foram aprendendo a lutar aos 14, 15, 16 anos. Eles já eram guerreiros, mas quando atingiram os 20 anos, estavam quase prontos para alcançar a terra. Diz a Bíblia que passaram-se 40 anos. E todos os jovens, ou os homens de 20 anos para frente, vão lutar, vão guerrear, porque estavam lá. E eles então, meu amado, entram na terra prometida. Eles acreditam na vitória, eles estão melhor preparados. E eu me lembro de umas palavras que Jesus disse quando ele estava reunindo com seus discípulos. Ele certa vez reúne os discípulos de dois em dois e diz: eu estou enviando vocês. Eu quero que vocês visitem casas, pessoas, famílias e preguem o Evangelho a eles. Não levem bolsa, não levem alforje, não levem capa, não levem roupa, não levem nada. Digam ao preço do seu salário. Na casa que vocês entrarem ali, o que derem a vocês, vocês vão comer. E diz a Bíblia que eles foram, e quando eles voltaram, eles estavam tão contentes que eles disseram: Senhor, no teu nome até os demônios ficaram de joelhos diante de nós. Foi bênção, Senhor. Não voltou comida, não voltou alimento, não voltou nada. A gente entrava numa casa, éramos bem recebidos, e as pessoas vão fazer um banquete, a gente comia de tudo que tinha naquela casa. Foi maravilhoso. E posteriormente Jesus falou que bênção. E numa outra oportunidade, Jesus olha para eles e fala assim: discípulos, vocês lembram daquela experiência que vocês me relataram quando vocês foram visitar as casas, os lares? Lembramos, Senhor, foi uma bênção, uma experiência única. E ele perguntou: faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não faltou nada. E ele disse: agora
capacidade, se capacite, se prepare, se capacite mais, porque agora vai ser diferente. Não vai ser tão fácil como a primeira. A primeira foi só uma experiência. Agora precisa estar capacitado. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa estar capacitado. Algumas pessoas se apegam muito à primeira passagem e pensam: ah, pastor, Deus já preparou tudo. Não, irmão, vai estudar, vai se profissionalizar, vai se capacitar. Não, Deus já preparou tudo, Ele já falou comigo, vai cair um pacote de dinheiro do céu e eu vou prosperar. Está tudo pronto, está tudo preparado, está tudo certinho. Não, irmão, você precisa se preparar, você precisa se capacitar, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, você precisa... Não, eu vou lá no culto e Deus vai usar o pastor Marcelo, ele vai profetizar. Eu não preciso ficar lendo a Bíblia todo dia, não. Eu ouço as mensagens, está tudo pronto. Olha, você vai falar assim: não tem moleza. A segunda geração sabe usar a espada. A segunda geração é uma geração poderosa. Eles então entram na terra prometida e eles expulsam os moradores de lá e eles alcançam a terra que Deus prometeu. Segundo o relato bíblico, eles fazem uma divisão entre as tribos e cada um ocupa o seu espaço pela sua espada. Você vai ocupar o seu espaço nesse ministério, lá na empresa, lá na sua família, aonde Deus te colocar, pela sua espada, não pela minha ação. Às vezes nós queremos que outros lutem a nossa luta, que outros façam aquilo que nós deveríamos fazer. Algumas pessoas ainda hoje acreditam que é o pastor que dá a oportunidade. Você imagina se nós, pastores, dessemos a oportunidade para o pastor Cláudio, por exemplo, pregar aqui e ele não tivesse capacitado, preparado, não tivesse falado? O que ia acontecer? Então não depende de nós, depende de você, depende da sua espada, depende do seu esforço, depende da sua habilidade com as coisas de Deus, depende do quanto você acredita e investe, depende do quanto você busca o Senhor. Tem gente que não investe nem Bíblia. Eu olho uma Bíblia de uns evangélicos, nem eu entendo a sua Bíblia lá. Se eu tivesse uma Bíblia como a sua, eu olhasse assim: poxa, não dá nem para estudar por essa Bíblia, eu não vou aprender nada. E é engraçado que tem uma tradição. Sexta-feira eu esqueci a minha Bíblia. E eu achei uma Bíblia ali, às vezes eu pego uma Bíblia emprestada, e ela é menorzinha. E estava aqui um amigo nosso que nos deu a graça de nos visitarmos. E quando ele me viu com aquela Bíblia pequena, ele já me conhece, ele andou comigo um tempo. Ele olhou e falou: o que aconteceu, pastor? Está de canivete agora? Cadê a sua espada? Eu falei: eu esqueci. Vim correndo, saí do trabalho, mas chegando na rua e acabei esquecendo a minha vida. Olha para o irmão e fala assim: troca o teu canivete por uma espada. Amém, irmãos? Você vai lutar melhor. Tem Bíblias que tem estudos que te capacitam a entender mais. Faça isso. Investe em você e seja uma bênção em nome de Jesus. A segunda geração é uma bênção. A segunda geração é maravilhosa. É a geração que conquistou. Mas agora o tempo vai passar novamente e vai surgir uma terceira geração. E aí chegamos aonde nós lemos. Juízes capítulo 3. Se você prestou atenção na leitura, você vai ver que Deus olha aquele povo e vai dizer: esse povo não sabe lutar. Eu vou deixar os inimigos ficar perto deles para eles aprenderem a se defender. É uma geração que não lutou pela liberdade. É uma geração que não lutou para conquistar a terra. É uma geração que eu vou chamar aqui de berço de ouro. Eu fico tão contente com a Bíblia. Ela é tão atual que parece que Deus escreveu para nós esse livro às 8 horas da manhã para que eu pudesse pegar agora. É incrível como a palavra do Senhor ela é atual. E se falarmos aqui de gerações,
mas eu vou misturar um pouquinho. Vamos falar de 3 gerações também do Evangelho. A pastora Mix está ensinando sobre a reforma. E a reforma foi muito importante, segundo estudos da história da igreja, lá pelo século XI, século XII. Havia um francês chamado Pedro Val, ou Pierre Valdez. Esse homem era um homem rico, tinha condições, e um dia ele se deparou com uma Bíblia, e ele quis conhecer melhor, pediu para traduzirem a Bíblia, pagou para traduzirem a Bíblia em uma linguagem mais simples, que ele pudesse entender, provavelmente era uma Bíblia em latim. Ele então, bonito daquilo, ele abandona tudo que ele tem, ele pega todos os seus bens, ele vende tudo, pega um pouco de dinheiro e ele começa a pregar no Evangelho. E ele começa a fazer discípulos chamados valdenses. E eles começam a pregar a liberdade, porque até então havia só uma religião praticamente. Havia ali uma opressão muito grande, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas eram escravas. E ele começa a lutar pela liberdade, para que todos pudessem conhecer gratuitamente a palavra, a liberdade, o dom de Deus. Os valdenses então começam a promover uma pré-reforma. Vai se passar aí mais 1 ou 2 séculos. Se levanta um outro homem chamado Igor. Esse homem é um britânico, cheio do Espírito Santo. Diz a história que ele se converte e ele começa a pregar a palavra do Senhor. E segundo o relato bíblico, ele faz discípulos. E o principal discípulo que ele fez chamava-se João Ramos. Ramos foi um homem queimado na fogueira. Eu não vou falar de outra igreja aqui, você deve conhecer um pouco a história. Por causa do seu testemunho, por causa dos ensinamentos que ele aprendeu com o líder, ele foi queimado na fogueira. Ali começava a pré-reforma. E segundo a história narra, Hans, que quer dizer ganso, liberou uma profecia. Ele diz: vocês podem matar o ganso, mas não poderão matar o cisne. Daqui um século vai surgir o cisne, e eles ninguém poderão parar, vocês não conseguirão pará-lo. 102 anos depois, Martinho Lutero estava com 95 teses contra uma determinada igreja ou escravidão espiritual. Ele consegue defender a sua fé na Alemanha. E Martinho Lutero promove um grande avivamento, uma reforma. Ele está lutando por liberdade. Ele vai se esforçar, é um homem esforçado. Ele rapidamente vai lutar para traduzir a Bíblia para o alemão, para que cada alemão pudesse ter acesso a uma Bíblia. Esse era um sonho de Martinho Lutero. E aquilo vai promover um grande avivamento. Outros lugares vão ser alcançados, começam a ouvir da reforma protestante, daquilo que Lutero está fazendo. E muitos, meu amado, vão surgir, Calvino na França, e outros países começam a ser alcançados, principalmente países da Europa, começam a ser tocados pelo poder de Deus. Essa foi uma geração, século XV, XVI, XVII, até XVIII, que lutou pela liberdade. Eram os presos. A Bíblia que você tem na mão aí é graças a eles. Ninguém tinha acesso a uma Bíblia, ninguém poderia ler a palavra. Se alguém tivesse acesso ao original, provavelmente em latim, não entenderia nada. Mas esses homens lutaram para que nações pudessem conhecer a verdade da palavra do Senhor. Não uma verdade que estavam dizendo, uma verdade oculta, uma dominação, mas uma verdadeira liberdade. Que todos pudessem ler pelas suas próprias vistas e entender a palavra e tirar conclusões da verdade de Deus. E essa geração ficou em destaque. Se você vir aqui nas terças-feiras, você vai ver a pastora Miris falando sobre isso. Que geração abençoada, nos colocou em liberdade. Mas talvez não possuíram grandes coisas. Então surgiu uma outra geração, a segunda geração, que é a geração que luta para que possamos tomar posse. Século XVIII, século XIX.
Deus começa a despertar missionários, evangelistas, no mundo inteiro. Há um movimento que ocorreu em Los Angeles, chamado Movimento da Rua Azul, onde um povo estava reunido, orando, buscando a Deus. Deus começou a tocar, e aqueles homens saíram dali e começaram a ir para várias nações. O Evangelho foi se expandindo e chegou no Brasil, no nosso país. E quando ele chega no país, meu lado, ninguém sabe o que é Evangelho. As pessoas sabem o que é catolicismo, sabiam o que era o catolicismo, mas não sabiam o que era o Evangelho. Não sabiam o que era o poder de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a palavra. Havia uma religiosidade, mas que não levava a muito. Não se atingia o coração do Senhor. Então começam a pregar o Evangelho aqui. É a geração que vai conquistar os céus. Por causa dele nós estamos aqui. Por causa dessa geração. Eu agradeço aos nossos pais, verdadeiros pais da fé. Porque eles lutaram. Foi uma época onde havia grande perseguição ao Evangelho no nosso país. Hoje, ser evangélico é até bonito. Você entra numa empresa, você não é mais perseguido por ser evangélico. Você diz: eu sou evangélico, eu sigo a Cristo, ninguém vai falar nada. Porque está todo mundo servindo a Deus, todo mundo é evangélico hoje. Mas na época dos nossos pais, quando eles falavam que era do Senhor Jesus, havia uma grande perseguição contra eles. Essa geração é uma geração que lutou muito. Era uma geração, meu amado, perseguida, maltratada, falavam mal, criticavam, perseguiam. Se você vê as pessoas mais antigas desse evangelho que ainda viviam parte disso, pode perguntar para eles como era o evangelho antigamente no nosso país. Eles não estavam lutando, meu amado, para ficar ricos como nós. Eles não estavam lutando para ter carro do ano. Eles não estavam lutando para Deus fazer tudo aquilo que nós queremos hoje. Eles só lutavam para que nós pudéssemos conhecer a liberdade que há em Cristo Jesus. Eles lutavam para nos evangelizar. Eles lutavam para que nós pudéssemos conhecer a palavra, para que nós pudéssemos ter uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia protestante. Eles lutavam para que nós pudéssemos conhecer Jesus Cristo. Essa geração foi tocada pelo Espírito Santo. Segunda geração, eles tinham um alvo, eles tinham um ideal, um objetivo. Vamos fazer o Brasil inteiro conhecer Jesus Cristo. Vamos levar esse evangelho nos 4 cantos desse país. Surgiram muitas igrejas. Mas o tempo foi passando. E quando eu me converti, 15 anos atrás, praticamente eu já peguei a terceira geração, a geração de ouro. A geração de ouro, que é exatamente aquela terceira geração que está em Juízes capítulo 3. É uma geração que não precisou lutar por liberdade, porque temos liberdade de culto. É uma geração que não precisou conquistar nada, porque onde você vai tem uma igreja evangélica. Glória a Deus por isso. Então somos uma geração de ouro. Temos igrejas para congregar, somos livres. Se o pastor olhar feio para mim, eu vou igreja. O problema é que a terceira geração ela é muito frágil. Ela não sabe lutar. Ela não sabe o que é buscar a liberdade e não sabe lutar. É uma geração que, se não tomar cuidado, está fadada a cair e a cair. Deus sabia disso quando falava de Israel. Deus sabe disso quando se fala de nós. Naquela época, o que Deus fez? Ele disse: eu vou deixar os inimigos que eles expulsaram ao redor deles, para saber se eles vão guardar a minha palavra que eu dei por intermédio de Moisés, e para saber se eles realmente vão aprender a se defender. Olha para o teu irmão e vê se ele tem cara que sabe se defender. Interessante que a Bíblia diz que o nosso adversário
hoje anda ao nosso derredor. Eu tenho algumas revelações de Deus para você. Primeiro, a terra foi conquistada, o inimigo não pode entrar. Deus deixou as nações ao redor, mas lá dentro eles não poderiam entrar. Por quê? Porque a primeira geração, meu amado, trouxe a liberdade, mas a segunda geração conquistou a terra e o inimigo ali não poderia entrar. Você sabia que se você é de Deus, se você está no Evangelho, se você faz parte do reino de Deus, o inimigo não pode entrar, ele não pode te tocar, ele não pode destruir, ele não pode jogar você por terra, ele não pode. É terra conquistada. Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Ele não pode chegar até você. Você está seguro. Ora, pastor, se eu estou seguro, se o inimigo não pode chegar até mim, então eu estou tranquilo. Vai ver assim, mais ou menos. Tem uma segunda revelação não muito boa para você. Se o inimigo não pode entrar, o que ele vai fazer? Vai fazer você sair. Aquela terceira geração, geração de ouro, era uma bênção. Terra prometida, prosperidade. Ninguém tinha espada em casa, não precisa. Tem luta, não tem tripulação, não tem nada, aleluia. Como hoje, você está preocupado em sair daqui e sair evangelizando? Não. Só que nós pensamos, todo mundo já sabe, conhece Jesus Cristo, e nós estamos abençoados, falando no Brasil inteiro, pastor. Estou de boa. Não vai fazer nada, não, você não vai pregar, não, você não vai fazer mais nada, que bênção. Até as cadeiras melhoraram, pastor. Olha que bênção, a cadeira é confortável. O senhor está falando aí, também que o senhor está falando mais alto, porque o começo o senhor falou muito baixinho, já está até dormindo. Tadinho dos nossos filhos. Você já viu seu filho hoje, como é uma geração de ouro? Na minha época, meu pai comprava um tênis para mim e tinha que durar o ano inteiro. Essa geração agora, o filho fala: pai, preciso comprar um tênis, pai. Vamos lá no shopping. Pega lá, separa lá o domingo, sai correndo tudo de manhã, vai para o shopping. Chega lá, o filho olha. O pai: você gostou desse, filho? Não. Você gostou desse? Não. Como você gostou, meu filho? Gostei daquele, pai. Aí olha a etiqueta: 599. 799. E o pai compra. Não é que o cara não vai comprar. Ele vai comprar. O filho é meu filho. Pastor, meu filho tá bonzinho. Geração que não sabe lutar. Tudo de mão beijada, tudo na mão. Essa é a geração de evangélicos hoje. Você é tão bonzinho, mano. Não sabe valorizar nada. Tá tudo na mão, mão beijada. E você vai falar para ele, é uma geração inteligente, conhece os direitos, vai dizer assim: não, o senhor é meu pai, o senhor tem a obrigação. O menino conhece a lei do estatuto do adolescente, lá ele pega na mão e sai daqui no microfone. Você vai levantar a mão e falar: ó, para de refutar, tal. É escrito assim, hein? Não pode. Só que é uma geração que não sabe lidar. E quando cresce, por exemplo, e tem que ir para a batalha, eles não sabem lidar. Sabe o que está acontecendo hoje? Filhos morando com os pais, estando casados, filhos sustentados pelos pais. Os idosos hoje, a renda dos idosos serve para quê? Para sustentar a família, porque a família não tem condições. Por quê? Porque é uma geração que não sabe lidar, recebeu tudo de mão beijada. É o que tem acontecido com o Evangelho hoje. Estamos recebendo tudo de mão beijada. Está muito fácil.
Então qualquer coisa que o inimigo faça contra você já é suficiente para levar você para fora. Porque aqui dentro ele não pode tocar. Você na presença de Deus, ele não pode entrar na tua terra, mas ele pode te atrair para fora. Trazer você para o lado dele. Como é que ele fez naquela época, ele faz nos dias de hoje? Naquela época diz a Bíblia, não deu para ler tudo, já vou encerrar. O povo de Deus ficou de olho nas mulheres dos jebuseus, dos amorreus, dos heveus, e se relacionaram com elas. As mulheres viram aqueles homens altos, fortes, com 90, 2 metros. Ai, tudo que eu queria. Começou a se relacionar com eles. Antes você tinha um homem alto, bonito, forte. Começa a mexer do Espírito Santo primeiro. Começa pelo Espírito Santo. Mulher também. Então, meu amado, eles começaram a se relacionar. Então, eles saíram do espaço conquistado e foram se relacionar com as coisas do mundo lá fora. Esse não foi o principal erro, foi só o princípio de erro. Eles estão tão apegados com as pessoas lá de fora que eles tinham vencido, que eles começaram a trazer tudo de lá de fora para dentro, como fazemos hoje. Deus nos libertou das coisas lá de fora, mas nós estamos tão apegados com as coisas lá de fora que nós pegamos as coisas lá de fora e trazemos para dentro. Hoje você vê um evangélico, às vezes você não sabe diferenciar o evangélico de uma pessoa que não é evangélica. Nós temos tido dificuldades em lidar com as coisas do mundo. Deus não tirou o mundo de nós, nos colocou no reino dele, mas o mundo está ao nosso redor, é o nosso inimigo, a nossa diversão. E hoje existem dezenas de atrativos, milhares de atrativos. E se você não sabe se defender, se você não sabe lutar, qualquer coisinha te tira da igreja. Eu me lembro de alguns irmãos antigos, o próprio pastor Valdir fala muito da mãe dele, que é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Fico muito contente quando vejo a mãe de Valdir, porque ela é antiga e ela sempre ali na presença de Deus. Nunca saiu da presença de Deus. Ela é um bom exemplo do pastor Valdir. Mas hoje é diferente. Qualquer coisinha a gente já está saindo da presença de Deus. Basta alguém falar alguma coisa, a gente já está saindo da igreja. Basta um probleminha com o irmão e a pessoa não quer mais servir a Deus. Uma geração de ouro, uma geração mimada, uma geração que ninguém pode tocar, que ninguém pode falar nada. É uma geração que o pastor não pode mais corrigir. É uma geração, meu amado, que agora nós temos até dificuldade de lidar. Eu não sei mais se eu falo para os irmãos ou não. Porque às vezes nós vamos falar a verdade na palavra, a pessoa pode ficar ofendida e a gente ainda fica mal. Poxa, o fulano saiu da igreja porque o pastor foi falar a verdade para ele. É uma geração que não sabe lidar com televisão, com rádio, não sabe lidar com celulares, não sabe lidar com computador, não sabe lidar com tecnologias, redes de relacionamento. Tem evangélicos se destruindo dentro